imensa satisfação estarmos aqui começando mais um debate valioso e diferenciado neste que já se consolidou como o maior evento de todo o judiciário, que é o CONIP Judiciário e Controle. Honrado pelo convite para estar mediando, né, para estar realmente fazendo com que esse painel ganhe uma dinâmica, e uma grande responsabilidade também pelo peso dos nossos convidados, né? Convidados realmente muito especiais aqui, que eu gostaria de começar, de iniciar, já fazendo a apresentação deles para os senhores. O nosso painel vai ser sobre voto e urna eletrônica, um tema super atual, super dentro das questões de inovação, que é a proposta do nosso congresso, né, do CONIP, e trouxemos aqui, a organização trouxe duas pessoas que realmente podem contribuir muito para esse debate e ajudar-nos a ter reflexões realmente muito importantes e diferenciadas, na minha opinião. Então, apresento a vocês aqui o nosso querido Luciano Caparrós, a sua formação acadêmica em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas da PUC, formado também em Línguas e Literatura Francesa pela Faculdade de Comunicação e Filosofia da PUC de São Paulo também, não sei se já incompleto, né? Pós-graduado pela FGV, meu colega de GV também, né? Especialização em Mediação e Arbitragem pela GV Law, formado em História das Relações Internacionais e Literatura Francesa pela Universidade de Bordeaux, na França, e algumas principais atuações aqui, muitas, extensas, são dezenas de atuações, mas vamos destacar aqui a primeira, que é o advogado especialista em Direito Eleitoral e tem realizado palestras em seminários pelo país. Também é importante destacar aqui no currículo do Luciano as publicações que ele deixa aí para toda a posteridade, né? Marca o seu nome na história com algumas publicações, dentre elas aqui o livro da Lei da Ficha Limpa, interpretação jurisprudencial da editora Saraiva, juntamente com Olívia Raposo Silva Teles. E também o livro Política e Cidadania, da editora Paulinas, juntamente com a professora Lucrécia. Ficha Limpa, interpretada por juristas, também uma outra publicação, e responsáveis pela iniciativa popular, editora EdPro, e outra publicação intitulada Ficha Limpa, pela editora Sertanejo, de Moacir Assunção. E também traz alguns prêmios aí na carreira, o segundo prêmio Carrano, de luta antimanicomial e direitos humanos, o prêmio Cidadão Sustentável, concedido pela Rede Nossa São Paulo e Catraca Livre, o prêmio Inovare 2018, na categoria Justiça e Cidadania, com o projeto Voto Legal. Tem até que tomar uma água aqui para depois pronunciar tudo isso, né? E vamos partir aqui para o nosso querido Leandro Salvador. Só um minuto. Também a gente precisa pegar aqui uma colinha, porque o currículo também é bastante extenso e relevante. Temos aqui o Leandro, que é presidente da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo, e também é técnico em telecomunicações, graduado em ciência da computação, mestre em comunicação e semiótica, servidor de carreira e presidente da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo e colaborador da Rede pela Transparência e Participação Social e editor do portal O Iceberg, especializado em análise sobre o funcionamento do Estado. Então, estão aqui os nossos dois palestrantes, eu, Cleito, fazendo a mediação deste painel, com muita honra, e já passando a palavra imediatamente aqui para o nosso querido Luciano. Luciano, boa tarde, a palavra é toda sua. Obrigado, Cleiton. Boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui, participar desse debate. Agradeço muito o convite. Gostaria de saudar também o Leandro Salvador, que é um amigo, e a gente atua em conjunto na RETEPS, que é a Rede de Participação e Controle Social.
E o prazer de ter aqui como mediador o Cleiton Ataíde, do TRE do Pará, onde estive na véspera da eleição de 2020, onde fazíamos lá um grande evento sobre democracia digital e o problema da desinformação. Então, aqui a saudação a todos. O nosso tema é um tema polêmico, difícil, né? Está aí hoje na pauta do dia, que é o voto e urna eletrônica. Eu, como advogado eleitoral, eu já acompanhei as eleições nos últimos 30 anos, então tenho um pouco de experiência com as eleições, acompanhei aí desde o início a urna eletrônica, mas acompanhei também o voto de cédula. Então, acho que a gente tem dois mundos aí, né? O mundo da eleição com cédula e o mundo da urna eletrônica. Então, eu costumo sempre relatar aquilo que a gente sofria quando a gente passava pela voto em cédula, né? Especialmente no escrutínio, quando na apuração você tinha aquele trabalho com os fiscais, advogados eleitorais, noites, dias, onde a gente ficava ali fazendo esse escrutínio com todas as dificuldades, onde você tinha risco de votos em branco serem preenchidos, numa pista cantar uma coisa que era diferente daquilo que estava no mapa. Então, a gente tinha ali um número de fraudes, de possibilidade de fraudes enorme, e era muito mais complexo. Com a urna eletrônica, nós tivemos essa alteração, muito mais fácil você votar, muito mais fácil fazer a contabilização dos votos, e aí nós temos hoje, como o evento em si, ele fala sobre tecnologia, eu acho que a gente precisa aqui destacar essa questão da tecnologia, e a urna eletrônica trouxe essa possibilidade. No entanto, com essa polêmica e a discussão sobre o voto impresso, isso trouxe esse debate, não tem dúvida, nós tivemos que nos aprofundar, até aqueles que não são da área de tecnologia, a gente acaba tendo que se aprofundar no assunto, especialmente advogando na área eleitoral e acompanhando o processo eleitoral, a gente se depara sempre com essas questões, seja na votação, seja na apuração, e eu creio que a urna eletrônica já deu para o processo eleitoral uma grande contribuição nessa evolução que aconteceu. No entanto, quando se discute a questão da segurança e a questão da confiabilidade, eu digo sempre, eu tenho plena confiança na urna eletrônica, tenho confiança no seu funcionamento, já participei, inclusive representando a OAB, já tive participando, inclusive, de votação paralela, conto sempre uma história interessante. São Paulo é um estado muito grande também, participando de uma votação paralela, teve o sorteio das urnas que seriam verificadas, e uma delas era na cidade de Andradina, no interior de São Paulo, quase 600 quilômetros da capital. Eu saí, então, da capital num avião da Polícia Militar para ir buscar a urna em Andradina, um daqueles aviões que vocês imaginam, né, o tamanho do avião, com as intempéries, com os problemas todos, que foi uma grande aventura, até ir lá, pegar a urna eletrônica, escoltado pela Polícia Militar, voltar e trazer essa urna para a gente poder fazer aqui essa apuração paralela, como a Justiça Eleitoral faz em todos os pleitos, onde são ali feitos os votos, cantados, acompanhados para ver se a urna está funcionando, e nós não temos história de nenhum problema sobre isso. Mas o que eu digo sempre, nesse grande debate que se levantou sobre o voto impresso, e eu sempre digo que não tenho nenhuma contrariedade ao voto impresso, não teria problema em ter o voto impresso, mas a Justiça Eleitoral sempre foi muito resistente à questão do voto impresso, e acho que, até de uma forma equivocada, o próprio TSE encarava a discussão sobre a urna eletrônica de uma forma muito ruim, quando dizia que a urna eletrônica era inviolável, que o sistema é 100% seguro, e a gente sabe que não tem sistema 100% seguro e que a gente pode correr risco. Então, além da confiabilidade, que é aquela confiança que eu tenho, eu acho que a gente precisa ter também a segurança de que o sistema funciona, né, com as 30 camadas de segurança que tem. Eu acho que tudo isso é uma forma de demonstrar que a urna é segura e que ela oferece essa segurança para o eleitor. No entanto, quando pessoas
discutem a possibilidade do voto impresso, essa é uma discussão do Congresso, e isso foi encerrado lá na discussão do Congresso. O Congresso, mais uma vez, discutiu o assunto e não trouxe a questão do voto impresso. Eu tenho dito que muito mais do que o voto impresso, porque o voto impresso não traria essa segurança que se discutia, muito mais do que isso é a gente ter sistema que funciona e um sistema que seja transparente, onde ele pode ser verificado, auditado, e todo mundo possa ter a segurança de que o seu resultado, o voto que a pessoa deu, ele efetivamente vai ser computado e vai estar lá no final, na totalização dos votos. Nesse sentido, eu acho, e a gente tem discutido isso no TSE, onde a gente colabora com esse debate, e numa das audiências com o ministro Barroso, eu fiz essa colocação de que a urna eletrônica, provavelmente, ela tem um prazo de vida, porque hoje a gente já discute a tecnologia de uma forma muito diferente, né? Seria muito mais interessante a gente poder ter uma votação online onde eu pudesse votar até do meu smartphone, né? O grande problema é a segurança que você precisa ter para que esse sistema possa funcionar online, né? Eu cito sempre o exemplo da Islândia. A Islândia, ela é um país digital. Se tirarem a Islândia hoje da seu espaço geográfico e levar para um outro lugar, ela vai sem problema nenhum, porque ela está 100% digital. Inclusive, a eleição é uma eleição digital online, onde o eleitor pode votar de qualquer lugar. E aí, o ministro Barroso brinca dizendo que a Islândia caberia em Brasília, né? Então, fazendo essa diferença, não se trata do tamanho, mas se trata da tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia para ter esse avanço, então eu acho que nós temos que, e o TSE já discute isso, eu acho que a gente tem que discutir a possibilidade de ter um voto online, onde a gente teria muito mais facilidade, mas a gente tem que discutir a questão da segurança, se o eleitor vai votar, ele não vai ser coagido a votar uma pessoa que ele não queria votar. Então, toda essa discussão, eu acho que é o que a gente coloca dentro do debate, onde a gente precisa ter transparência no sistema, onde qualquer pessoa pode ter a confiança e a segurança de que ele vai estar no resultado, sendo contemplado com um resultado correto, transparente, que não tem problema. Então, eu acho que essa é a discussão que a gente tem que travar aqui no debate sobre urna e voto, né, o voto e a urna eletrônica. Eu acho que a urna eletrônica, ela atende as nossas necessidades, mas a gente vai ter que avançar para tecnologias mais avançadas, onde a gente vai poder ter um voto. Não tem sentido, por exemplo, eu não poder votar para presidente em qualquer estado em que eu estiver, né? Exige o comparecimento físico no local. Você tem aí uma série de problemas, como aconteceu na última eleição, em alguns estados que não tinham condições de fazer eleição por causa da pandemia, né? Então, aí você tem que adiar a eleição por conta desse problema. Então, a tecnologia, ela pode ser um grande aliado para nos ajudar a avançar nessa discussão. Então, além da confiança, a gente tem que ter a certeza de que o sistema funciona, que ele é transparente e que ele pode oferecer para o eleitor, para o cidadão, toda a segurança possível, abrindo, e a discussão é que a gente possa abrir isso para outras organizações. Hoje são só partidos e a OAB que fazem esse monitoramento, né, essa fiscalização do sistema, mas o TSE já discute e abre essa possibilidade de que outras organizações também possam participar desse acompanhamento, e isso ajuda muito para que a gente possa ter maior transparência e que a sociedade civil também tenha uma participação mais efetiva nesse debate. Eu não vou me alongar, eu acho que é inegável a importância da urna eletrônica para o voto, para ajudar, e também na contabilização, a possibilidade que a gente tem. No entanto, eu acho que a gente pode avançar muito mais. A Justiça Eleitoral foi inovadora com a urna eletrônica e acho que pode inovar muito mais. Então, cumprindo aqui o meu tempo e deixando espaço aqui para depois a gente continuar no debate, eu encerro aqui a minha primeira participação. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, pelas excelentes colocações. Muito obrigado mesmo pela sua colocação. E já passando a palavra aqui para o Leandro,
para depois a gente ir para a fase de perguntas e debate propriamente dito. À vontade, Leandro. Obrigado, Cleiton. Queria te cumprimentar. Estou muito satisfeito e contente de estar aqui com vocês. Foi muito bom ter sido precedido na fala pelo Luciano, meu amigo e mestre. Me deixou com mais tempo para falar de outras coisas, porque ele já contemplou um amplo leque de questões sobre a urna eletrônica e o sistema eleitoral como um todo. Então eu vou tentar não ser repetitivo e falar de alguns aspectos que esse debate traz, que são muito importantes, e a impressão que eu tenho é de que o debate está sendo feito, no geral, né, não por nós aqui, mas na sociedade, em bases muito binárias, de certa forma, num eixo que me parece equivocado. De certa forma, o debate também está interditado, e seria bom a gente conseguir tentar desinterditar o debate. Então, para isso, estou pensando nisso faz tempo, né, queria tentar fazer uma fala muito sintética. Acho importante fazer 2 mini prólogos, muito curtos mesmo, mas é importante fazer uma introdução dentro da outra. A primeira é a seguinte: essa pauta foi sequestrada, como todos bem sabem, pela conjuntura política e tal, então acabou entrando numa lógica binária. Quem defende uma posição é uma coisa, quem defende outra posição é uma outra coisa. Isso é equivocado, porque não se trata de time de futebol. Então, defender ou não o voto impresso, defender ou não o sistema eleitoral tal como ele é, criticar ou não uma coisa ou outra, tudo bem, quem quiser enxergar isso como se fosse um jogo de futebol, que enxergue, mas eu não enxergo dessa forma, sei que o Luciano também não. Muito bem. Dito isso, feito esse primeiro prólogo, o sistema eleitoral é muito moderno, a urna eletrônica tem todas essas excelentes qualidades que o Luciano já muito bem colocou, mas não é um sistema perfeito. Falar que a urna eletrônica não é um sistema perfeito não quer dizer que a gente precisa implodir e regredir para os anos 90 e fazer voto impresso em cédula com um xizinho. Então, a primeira questão, me parece que é a seguinte: é importante deixar muito bem delimitado que quando a gente fala de voto impresso em 2021, não estamos falando do voto impresso dos anos 90. O voto impresso que você fala hoje seria a impressão de um comprovantezinho numa urna paralela ali, para depois fazer uma contabilidade paralela, uma espécie de auditoria. Então, eu sei que vocês sabem, mas eventualmente quem está nos assistindo pode não saber que é disso que se trata. Isso que eu falei agora, essa impressão paralela, seria um retrocesso? Não seria um retrocesso. Não seria um retrocesso. Não tem nada de ruim nessa impressão de um comprovante ali para depois uma auditoria paralela. Não tem nada de ruim nisso. Então, quem define que é um retrocesso ou está equivocado, ou se é um player de alto nível, está mentindo, porque sabe que não se trata de voto impresso dos anos 90, a demanda que se faz hoje em dia sobre o tal do voto impresso. Bom, feito esse pré-elogio aqui ao impressão do comprovante impresso, minha posição seria uma solução que não é reacionária, não é um retrocesso, mas não é a minha opção favorita para aumentar a transparência do sistema. Vou fazer mais um elogio para o sistema eleitoral como um todo e para a urna em particular. Tem 30 camadas de segurança, que é o número que eu lembro, que o TSE bate no peito, bate com razão, tem 30 camadas de segurança, e essas camadas são excelentes. Nenhuma crítica a elas. Contudo, um sistema, isso qualquer sistema, seja de computação ou na vida, um sistema é tão forte quanto o mais fraco dos seus elos. Então, se a gente tiver uma muralha da China, de chumbo, com 10 metros de espessura, e tiver uma falha, é esta falha que será explorada, não as qualidades todas da muralha, é justamente na falha. É assim com tudo, nosso celular, computador, se alguém invadir, vai ser na vulnerabilidade, não onde ela é boa, é onde ela é falha. Quando se fala, esse debate também traz mais uma armadilha, que é a seguinte: um lado acusa o outro, tem provas de fraude, daí o outro lado fala, não tem provas de fraude. E essa questão está errada em si, não faz sentido a questão, se tem provas de fraude ou não tem provas de fraude. Quando a gente faz uma crítica a um sistema, a gente não precisa provar que o sistema é falho, a gente precisa provar que ele pode ser falho. Essa é a questão. Você prova, você pode fazer testes, o tribunal faz os testes lá de segurança. Esses testes resolvem todas as falhas em potencial que aquele sistema, a urna eletrônica, tem? Não resolve. Por quê? Daí agora eu vou entrar num detalhe técnico, mas que é o detalhe importante dessa discussão toda.
tirando todas as 30 camadas de segurança, tem um problema que o teste de segurança não consegue pegar, que é, entre a impressão da zerésima, que é a impressão de um relatório que mostra que os contadores estão zerados, e a impressão do boletim de urna no final do dia da eleição, que é quando os contadores estão somados, entre esses dois eventos, o começo do dia e o final do dia, rola a urna eletrônica, porque depois que fecha o boletim de urna, que são as contabilidades gerais, os dados são enviados para o tribunal e lá são contabilizados, é quase impossível haver algum problema. Do ponto de vista lógico, vejam, não estou falando que tenha ou que não tenha, estou raciocinando logicamente com vocês sobre a possibilidade de ter. Dali em diante é praticamente impossível ter, porque os dados são cruzáveis, qualquer pessoa consegue contabilizar os votos de uma urna com o boletim de urna e ver se a contabilidade está certa. O problema é que entre o início do dia e o final do dia, o que rola é a urna eletrônica. E nesse espaço de tempo, a gente conta com a credibilidade do tribunal. A gente não tem, afinal de contas, ninguém consegue saber o que acontece ali. A gente presume que o voto é digitado na urna e ele é contabilizado corretamente. Alguém tem certeza disso? O tribunal tem certeza disso. Porém, eu queria fazer uma outra referência, mas tem aquela famosa frase de César, não a César, o que é de César é Deus, é o que é de Deus. Enfim, perdoe-me, mas foi a referência que eu lembrei agora. A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta, ou isso, né, para tudo na vida. Tá. O tribunal não basta ser honesto, ele precisa parecer honesto, as instituições a mesma coisa, o Estado a mesma coisa, não basta ser honesto, é necessário parecer honesto, isso dá legitimidade para as instituições. Então, para a gente que está numa época em que a gente acredita nas instituições, defende as instituições, é quase a nossa religião contemporânea, acreditar nas instituições, a gente precisa que as instituições tentem alavancar ao máximo possível a sua própria credibilidade. Portanto, como nós não temos um comprovante de impressão que permita contabilizar um momento com o outro e ver se está tudo certo, o tribunal poderia ter feito isso desde o primeiro dia que lançou a urna eletrônica, ou seja, faz 20 anos que poderia ter feito isso, não fez, que é abrir o código-fonte das urnas eletrônicas. Porque o código-fonte é fechado. Ah, mas ele é auditável. Vejam, e outra falso debate. Diz-se que as urnas eletrônicas são auditáveis. Com isso querem dizer o quê? Ah, que dá para olhar para a impressão da totalização de votos. Tá? Isso não é auditoria da urna eletrônica, isso é um papel que é impresso no final do dia. Tá? Isso não é auditoria da urna, portanto, do ponto de vista técnico. Tá? Isso é a impressão dos votos daquela urna. Como é que poderia ser feita a auditoria da urna, se não com a impressão em paralela do voto impresso? Como é que poderia ser feito isso? Abrindo o código-fonte da urna. Quem que poderia fazer essa auditoria? Quem que pode fazer essa auditoria hoje? Advogados, basicamente. Advogados não manjam de software. A OAB pode fazer, Polícia Federal pode fazer, partidos políticos podem fazer. Gente, faz sentido isso? Há 20 anos essas instituições podem fazer. Eu não tenho conhecimento de que tenha sido feito, não tenho relatório disso, enfim. Ainda que tenha sido feito muito bem feito e tal, isso não ajuda a incrementar a credibilidade social, a legitimidade do sistema. Não custava nada abrir. Daí o tribunal parece que recentemente abriu para um pouco mais de auditores em potencial, mas acho que 3 universidades federais, nas áreas de ciência da computação delas. A questão aqui é que joga uma garrafa ao mar com a esperança de que chegue nos corações dos tomadores de decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Abram o código-fonte de todos os softwares que rodam dentro da urna eletrônica e permitam que a auditoria seja feita por qualquer um. Qualquer um. Isso é, inclusive, uma boa carta na manga do tribunal para falar assim, ó, demos um upgrade, a vulnerabilidade em potencial que as urnas tinham acabou de ser resolvida. A partir desse momento em que o software for aberto, livremente auditável, hoje ele não é, o próprio tribunal reconhece isso, o código-fonte não é auditável livremente, ele é auditável só por alguns atores sociais e políticos. Não custa nada fazer isso, é uma coisa muito simples de fazer, tá aí o Cleiton manja muito disso e eu tenho certeza que pode assegurar que o quanto é simples fazer isso.
E outra, gente, aumentaria muito a legitimidade do processo. Não custa nada fazer. Se algum ministro do Tribunal Superior Eleitoral algum dia ver essa nossa conversa aqui, eu espero que isso possa tocar o seu coração e tome essa decisão, que seria muito... Veja, só vou fazer uma última ponte. O tribunal, ele tem uma série de artigos que fala desvendando a urna eletrônica e tal. Lá tem duas informações que ele fala honestamente isso, o Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro é que existe o risco potencial, jamais alguém vai saber se foi explorado ou não, de um inside job, um trabalho interno, ou seja, de um programador interno do tribunal fazer alguma coisa no código-fonte e isso não ser percebido por ninguém. Enfim, pode acontecer. É provável que isso aconteça? Acho bastante improvável que isso aconteça, mas é um risco em potencial. Qualquer sistema de código fechado tem esse risco. Todos os sistemas do universo que tem um código fechado têm esse risco. Então, primeiro ponto é esse. Ao abrir o código-fonte, que não é aberto para toda a comunidade, esse risco é resolvido. Então, a gente consegue resolver a vulnerabilidade em potencial que o sistema eleitoral do Brasil tem, abrindo os códigos-fontes dos softwares que rodam dentro das urnas eletrônicas. É simples assim. Muito bom, Leandro. Muito obrigado. Excelentes colocações, até mesmo com sugestões aí para a Justiça Eleitoral, né? Então, vou aproveitar aqui nesses 6 minutos aqui para fazer algumas perguntas para a gente poder aprofundar um pouco mais esse debate aí, né? Não vamos ter tanto tempo assim, mas vale a pena. Ambos os palestrantes abordaram realmente os temas que eu considero que são mais importantes no dia de hoje, né? Então, vamos aqui ao tema do voto impresso, né? Na minha análise, aí não é a análise do TRE do Pará, porque hoje eu nem ocupo cargo para isso, né, para ter essa legitimidade de falar em nome do tribunal, mas já fui CIO do TRE lá no comecinho em 2009, né, e CIO de outros tribunais também. Então, tenho realmente algum conhecimento de causa também, né? Participei de alguns projetos visando a segurança da urna eletrônica também em nível nacional. Mas hoje eu não falo em nome do tribunal, falo como consultor de TI que sou também. Então, a minha visão é que o voto impresso ele não é uma novidade, né? Em 2002 mesmo ele já passou a ser implementado. A Justiça Eleitoral ela sempre discordou do voto impresso por questões logísticas, nunca para tentar realmente impedir que ele acontecesse. Tanto é que se fez, né? Que se implantou. Mas não, sempre ficou claro que a Justiça Eleitoral não era a favor, mas por questões realmente logísticas. Mas como o Congresso aprovou, cumpriu-se a lei e implementou-se, né? E agora, mais recentemente mesmo, né, já estava tudo pronto para ser implementado em 2017, inclusive resolvendo 2 questões que eu considero muito importantes para o voto impresso ser bem utilizado, que é a garantir a autenticidade daquele voto impresso, para você não ter o risco daquele voto aí ser substituído como era antigamente nas cédulas, né? Então, já havia um projeto do próprio TSE, inclusive meu amigo Marcelo Carneiro participou, que garantia a impressão de um código único nesse voto impresso e um QR Code que iria permitir também uma contagem mais rápida desses votos, que também era um outro empecilho que eu via em termos logísticos para o voto impresso. Então, o TSE já estava pronto. Mas veio o Supremo, definiu que era inconstitucional e o processo foi suspenso, né? A questão do voto impresso foi suspensa. Houve uma nova tentativa agora com a PEC 135 no Congresso, foi novamente, igualmente rejeitada pelo Congresso, mas o que a gente notou foi um tom de imprescindibilidade do voto impresso. E aí que eu gostaria de direcionar especificamente ao Luciano, né? Parecia que é imprescindível que se fizesse o voto impresso. E como o Leandro bem colocou, é uma alternativa viável? É uma alternativa viável. Vai melhorar a segurança? Sim, melhora bastante. Mas será que é só isso, né? Nós temos aí blockchain, nós temos aí uma série de coisas hoje, né, que também melhorariam a segurança e não necessariamente passaria pelo voto impresso, né? E, de alguma forma, não foi feito esse debate. Esse debate ele não aconteceu, né? Aconteceu quase que uma imposição do voto impresso, né? Então, por quê? O principal argumento é a possibilidade de fraudes, né? Mas existem provas? Não existem provas, mas existem grandes indícios, segundo as pessoas que defendem, né? Grandes indícios de que isso pode ocorrer, uma invasão do código-fonte, né, que poderia estar
fazendo com que o código chegasse já viciado na urna eletrônica e ela pudesse desviar a voto de um candidato a outro, né? Isso realmente é algo que é uma vulnerabilidade possível, porque, como o Leandro bem colocou, nada é 100% seguro. Você tem grandes projetos, grandes investimentos do TSE, da Justiça Eleitoral, em segurança. Temos, acho que, os frameworks mais caros e seguros do mundo implementados ali. Mas só que esses grandes projetos, depois de implantados e pagos, eles geram processos. E você sabe que processos são pequenas atividades executadas por dezenas, centenas e, às vezes, milhares de pessoas, né? E um chefe de cartório, um dos milhares de chefes de cartório que não executa bem o seu papel, pode, por exemplo, deixar escapar um flashcard de carga e alguém entrar nesse flashcard de carga, mudar o software ali e conseguir ter êxito, como tiveram êxito nos testes de segurança em 2017, justamente fazendo isso, né? Então, existem pequenos elos, como o Leandro colocou, que podem ser explorados. E qual é o nosso papel na Justiça Eleitoral? Acolher todas essas críticas e mostrar para a população, como ele falou também, e o Luciano, que nós temos essa preocupação e temos mecanismos para evitar. Então, se tecnicamente falando, parece não haver grandes razões, né, que motivem assim, uma extrema preocupação com relação à necessidade de um voto impresso, não obstante a polarização política, que também foi citada aqui, né, que tenta muitas vezes afastar o diálogo e obriga você a ir para um lado ou para outro, né, como um time de futebol, como foi colocado. Será que existe alguma lacuna que ainda não foi preenchida pelas instituições para que se consiga suplantar essa desconfiança da população e promover um debate, assim, digamos, equilibrado com os atores que realmente são legítimos para isso, né? Aqueles atores que foram colocados na legislação para fazer a fiscalização, para a melhoria contínua do processo e não para a aprovação da solução A e da solução B. Qual a opinião do Luciano, em especial, com relação a isso que é que ele sente nesse ambiente jurídico em que ele vive? Existe uma possibilidade desse debate? Então, Cleiton, eu considero, como eu falei, que eu acho que o TSE teve uma falha, que foi uma falha de comunicação. Porque os grupos que capturaram essa discussão sobre o voto impresso, é muito fácil você vender essa ideia de que precisa imprimir o voto. E isso acabou ficando no imaginário das pessoas, de que eu preciso do voto impresso para ter a garantia de que tem segurança, né? E o TSE foi um pouco omisso na questão da comunicação, de levar isso para a população e promover esse debate, e que hoje está fazendo. Acho que o ministro Barroso tem tido um papel muito importante nesse sentido, de ser aberto, se abrir, promover o debate e sofrer as críticas que tem que sofrer, isso é natural, né? O poder público sofre as suas críticas e tem que estar capacitado para receber essas críticas e transformá-las em resultados, né? As viagens que eu fiz nos debates, por exemplo, eu vi lá em Rondônia, que depois da eleição, eles recolhiam todas as reclamações e fizeram assembleia com aquelas pessoas que reclamaram, num debate, conversando com os eleitores para explicar as dúvidas, demonstrar, esclarecer. Então, essa interação que a Justiça Eleitoral pode fazer com a sociedade, ela é muito importante. Aliás, a Justiça Eleitoral sobrevive da sociedade, né? Os mesários são voluntários que atuam no processo eleitoral, então eu acho que é o maior exemplo que a gente tem de participação direta da sociedade. Então eu acho que o grande vácuo que ficou foi na comunicação, que eu acho que está sendo implementado e está melhorando, para tirar da população essa discussão, que foi a narrativa de que só o voto impresso resolveria a segurança do resultado, e que não é isso, e a gente sabe, e que não dá para fazer esse debate. Então, eu imagino que agora, passado esse período onde o projeto não foi aprovado, a gente pode fazer um debate mais tranquilo, e com certeza depois da eleição do ano que vem, porque antes disso também a gente não vai conseguir ter a solução desse debate, mas discutir para o futuro tecnologia e formas de transparência onde a gente pode ter mais sentimento de segurança para a população, e aí a gente pode ir resolvendo esses problemas. Acho que é isso. Muito bom. Leandro, assim, só para complementar, né, você também falou muito sobre a questão da credibilidade do parecer seguro, né? Então, isso foi muito interessante, chamou bastante atenção.
O que é que você acha? Você falou, de certa forma, sobre parcerias, né? Você acha que esse parecer seguro passa também pela participação mais efetiva da sociedade em geral? Você vai ter a resolução do TSE sobre fiscalização, que me foge agora a memória o número da resolução, é a 20.603 de 2019, e ela coloca diversos atores lá que são responsáveis pela fiscalização. Dentre eles, Polícia Federal, Forças Armadas, Congresso Nacional, entidades de computação e uma série de coisas. Mas seria possível você unir os melhores técnicos dessas instituições e, juntamente com os técnicos da Justiça Eleitoral, chegar a grandes soluções, né? Quiçá até mesmo o próprio voto impresso numa versão mais turbinada, usando todas aí as tecnologias atualmente disponíveis? Como é que você vê essa possibilidade aí? Só falando para a produção, que a gente sabe que acabou o tempo, então eu vou enxugar muito e tentar resumir completamente. Tem uma frase que é atribuída ao cara que criou o Linux, que é um software operacional concorrente ao Windows. O Windows, todo sabe que é fechado, o Linux é aberto, né? O nome desse cara é Linus Torvalds. Ele tem uma frase que é assim: dados olhos suficientes, todos os erros são solucionáveis. Então, acho que a solução, a grande parceria que o tribunal pode ter, é que tem 220 milhões de pessoas nesse país, e muitas delas podem ter interesse, capacidade técnica, etc., para investigar o código-fonte dos softwares que estão dentro da urna. Parceria maior do que essa é um trabalho tão voluntário e tão importante quanto o dos mesários. Não tem por que não contar com esse diamante social que a gente tem, que é uma capacidade tremenda de todo mundo poder olhar para o software da urna e garantir que aquilo ali está correto, íntegro, que todo o processo, não é só as 30 camadas de segurança, é também esta camada essencial. O que acontece dentro da urna no dia da eleição, todo mundo pode, que quiser, ou que tiver conhecimento, etc., pode olhar para lá e falar assim: não, isso aqui eu garanto que o que acontece aqui dentro da urna é exatamente aquilo que deveria acontecer. Muito simples de fazer. Tomara que faça. Muito bem, pena que a gente não tem mais tempo, um tema delicioso esse. Agradeço a participação dos senhores, excelentes as colocações, agradeço mais uma vez aí a coordenação do evento. Estamos à disposição e encerrando por aqui o painel. Muito obrigado. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Luciano. Até mais. Valeu.